que a espiritualidade possa auxiliá-la. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Bem, como o seu Luiz falou, hoje eu vou falar um tema bem polêmico, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é a questão da pandemia. A visão do Espiritismo sobre esse acontecimento. O que o Espiritismo, o que Allan Kardec diz sobre isso, o que está exposto também no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, a questão da pandemia, ela não é a primeira vez que acontece no planeta. Já vieram outras pandemias, epidemias que ficaram marcadas no planeta, que foi exatamente, parece que não é coincidência, que é de 100 em 100 anos. Em 1320 aconteceu a peste bubônica também, que houve várias mortes. Em 1420 a peste negra. Em 1520 o Império Azteca morre de varíola. Em 1620, surto de moléstia contagiosa, passageiros de Mayflower. 1720, praga de Marsella. 1820, a epidemia da cólera. Em 1920, a gripe espanhola. Então, tem pessoas na minha família que passou por essa fase da gripe espanhola. Ainda então, tem 100 anos, a minha bisavó passou por isso, ela já faleceu, mas ela passou por isso. Na época que ela ainda estava viva, ela contava pra gente como que foi. As pessoas usavam máscaras também, na verdade eram lenços na época. Então, também foi, se a gente for observar, de 100 em 100 anos acontece. Fala assim, será que é coincidência? Né? Então, assim, de 100 em 100 anos, a gente vem um vírus que está aí matando tantas pessoas, né? Por quê? Porque a gente está numa fase de regeneração do planeta, né? Então, nós estamos por uma fase, essa é a fase atual do planeta Terra, que é a fase de regeneração. Então, acontece esses desencarnes coletivos, que são igual, esses desencarnes coletivos exatamente são essas pessoas que, antes de encarnarem no planeta, ela assume essa missão de deixar essa mensagem para o planeta, né? Então, assim, as pessoas elas assumiram esse compromisso, né, de desencarnar no momento da pandemia. Muitos sofreram, outros não estão morrendo. E se a gente for parar para pensar, por que uns pegam, outros não pegam o vírus? Por que uns morrem, outros não morrem? Né? Assim, a gente fica pensando, vira uma interrogação na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, fala assim, poxa vida, eu tive contato com uma pessoa que estava com vírus e eu não peguei. Né? Assim, aconteceu isso comigo, com meus familiares também. De eu ter contato com pessoas assim, que foram internadas, tiveram casos assim, que tiveram assim, quase faleceram mesmo. Tive na época ainda que estava transmitindo, e ninguém que estava perto pegou. Então você fala assim, por quê? Né? Espero não pegar, se Deus quiser, não vou pegar. Mas por que será, né, que existe isso, né? Então, as catástrofes e as doenças que atingem a humanidade ao longo da história da civilização sempre resultaram e resultam em perdas e sofrimentos de diferentes gradações. Então, sempre essas questões, essas catástrofes que acontecem, elas sempre resultaram em perdas. No momento atual, estamos no planeta Terra sob o peso da pandemia. O que Allan Kardec ele diz sobre isso? Ouvi-se a voz geral de que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade.
Então, muitas pessoas que encarnaram nesse momento atual, dependendo, não vão reencarnar novamente no planeta Terra. Vão para outros planetas, né? Que às vezes menos desenvolvidos do que o planeta Terra. Então, é necessário fazer essa regeneração. O planeta precisa regenerar. Porque, vamos supor, se nós não tivermos a consciência da necessidade do planeta Terra melhorar, não só em questões ambientais, em questões ligadas à natureza, mas sim como humanos. Nós precisamos fazer uma reforma íntima, porque o que está acontecendo conosco nesse momento está fazendo a gente entrar para dentro da gente, repensar o que está acontecendo. Tipo, muitas pessoas estão ficando desempregadas, estão desesperadas. Só o auxílio emergencial não é suficiente para sustentar a família inteira. Então, o que é necessário nesse momento? É um ajudar o outro. São os ensinamentos do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, ele passa isso para a gente. A gente tem que ajudar o outro. É caridade. Fora da caridade não há salvação. Né? E começa perto dos mais próximos. São os nossos vizinhos. É uma fraternidade mais próxima, que a gente pode estar vindo ajudar. Seja na campanha do quilo, né, seu Luiz? Seja na campanha do quilo, seja em acolhimento fraterno. Então, assim, vamos pensar no que a gente pode fazer para ajudar. Apesar da situação, apesar do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, até para você pensar em ajudar é difícil, porque a gente às vezes pensa assim, eu estou precisando mais de ajuda. Mas se a gente for olhar para o lado, tem pessoas muito mais necessitadas do que a gente. Pessoas que não têm um arroz em casa, não tem um feijão, não tem nada. É triste a gente falar isso, mas quem puder ajudar, vamos ajudar. Né? Então, o que a gente tem que pensar? O que Allan Kardec quis dizer aqui? Esses tempos, eles são marcados por Deus. Essa época da pandemia, ela vai ficar registrada. Igual aconteceu essas outras pandemias que aconteceram, aconteceram de 100 em 100 anos, elas não ficaram marcadas? Não levaram muita gente? Para quê? Para regenerar a humanidade. Muitas pessoas que estão indo, muitos ainda não evoluíram, não aproveitaram a reencarnação que tiveram, e muitos evoluíram que estão indo para o outro plano mesmo, superior a esse. Alguns estagnaram, né? Então, assim, é necessário essa regeneração. Esse é um marco que já foi marcado por Deus, esses acontecimentos. É necessário essas catástrofes que acontecem, igual nós passamos aí, a catástrofe de Mariana, de Brumadinho, que levou tanta gente. Né? Então, assim, por que existem esses desencarnes coletivos? Né? Então, é exatamente por isso, para regenerar o nosso planeta. E temos que orar para essas pessoas, para esses espíritos que já desencarnaram e que assumiram esse compromisso para deixar essa mensagem para a gente. Porque eles encarnaram exatamente no momento de pandemia. Né? Então, vamos orar por eles, vamos agradecer também a esse momento, assim, agradecer essa mensagem que eles estão passando para nós, porque isso também que está acontecendo, as mortes geram medo na gente, geram pânico, né? O que às vezes muitas pessoas às vezes falam assim, nossa, tem gente que está com muito pânico. Quantas crises de pânico estão acontecendo? Se for ver, tem mais pessoas com crise de pânico do que pessoas com Covid. Mais pessoas com depressão do que pessoas com Covid. Porque é isso que está gerando na humanidade. As pessoas estão com pânico do Covid. Principalmente os idosos.
Eles ficam trancados dentro de casa, não pode sair. Né? Então, assim, não sei estatisticamente dizendo, mas muitas pessoas estão adoecendo doença emocional. Estão desesperadas. Não só por questões econômicas, mas também crises de ansiedade, depressão. Por quê? Porque elas não estão conseguindo. Eu sei que é um momento que está gerando pânico mesmo. No início, então, eu fiquei com pânico. Eu tive uma crise de pânico. A sensação que eu tinha era que eu fosse morrer mesmo, falta de ar psicológica. Bem no inicinho. E depois eu fui conversando com outras pessoas que falaram assim, eu também tive. Porque no início, a gente não sabia o que era, né? Às vezes você fica achando que está pegando Covid e começa a ter sintomas psicológicos. Então, isso acontece. Então, o número de pessoas que estão tendo doenças mentais, emocionais, é muito grande por causa da pandemia. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que buscar fazer? Tentar manter a calma, fazer a nossa parte, seguir as orientações do sistema de saúde, que é usar as máscaras, higienizar as mãos, é o que nós temos que fazer. Mas também tentar sempre levar os pensamentos positivos. Não adianta, gente. A gente tem que passar por esse momento. Nós assumimos esse compromisso antes de virmos para cá. Passar por essa pandemia. Passar por essas dificuldades. Muitos países vão quebrar, Brasil, muitas pessoas vai. Mas o que a gente tem que fazer? Se fortalecer. Um ajudar o outro à medida do possível. Né? Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas de Allan Kardec, que fala que essas catástrofes acontecem por questões da regeneração da humanidade? Ele indaga, que prossegue em suas análises ao afirmar: tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos que afastar desde logo toda ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm razão de ser na marcha do conjunto. Então, igual eu estava falando, é o que explica aqui, no Livro dos Espíritos. Se nós temos que passar por isso, é porque tinha que marcar. Olha, gente, a pandemia, tinha que acontecer. Essa não é a primeira pandemia no mundo, não é a primeira. Já tivemos outras, várias pestes. Depois, em cada 100 anos vão ter. Será que daqui 100 anos vamos ter outra? Será que daqui 200 anos vamos ter outra? A gente não vai estar aqui para saber, né? Mas, se isso for profético, que é o que parece ser, é o que está marcado, diz que é um marco, a gente já sabe que é por questões de regeneração do planeta. Precisa desses encarnes coletivos. E muitas vezes, eu vou até falar um pouco mais na frente, mas eu já vou adiantando, a doença, ela é necessária para a gente aprender, para a gente poder dar valor à saúde. É igual, por exemplo, a gente às vezes dá valor para o sol quando vem à noite. A gente só dá valor depois que perde. Então, assim, a doença, ela vem, às vezes, muitas vezes, o que acontece, ela vem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Ela não vem à toa. Então, por isso que às vezes uns pegam o Covid, outros não. Porque os que pegam, eles têm que entender a mensagem que a espiritualidade está tentando passar para ele. Igual eu conheço pessoas que passaram pelo Covid, ou seja, outra doença, viraram outra pessoa. Porque o medo da morte fez com que a pessoa refletisse na vida dela. Mudaram, literalmente. Começaram a dar muito mais valor à vida,
Às vezes estava infeliz no trabalho, mudou para um trabalho completamente diferente. Você fala assim, nossa, a pessoa é doida, surtou, né? Às vezes a pessoa se fala assim, nossa, surtou. Mas é o que a gente vê, as pessoas que estão passando, muitas vezes passam por essas provas para poder tentar entender o que está precisando melhorar ali. Peraí, o que eu preciso melhorar para poder ser mais útil aqui no planeta? Porque fica muito cômodo, né? Que ele acordar e trabalhar. Isso as pessoas que trabalham. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Acordar, dormir. Então, tipo assim, vira algo automático a sua vida. Você quer estar no automático ou você quer ter uma vida consciente? Uma vida desperta para a caridade, para o amor. Porque quando a gente está no automático, quando a gente está no automático de acordar, ir para o trabalho, fica, né? Eu não estou falando assim, o que é a rotina da maioria das pessoas. Pode acrescentar outras rotinas aí. Mas a doença vem. Porque às vezes a pessoa precisa passar por aquilo mesmo, já estava escrito para ela poder passar. Ou então a pessoa adquiriu aquilo ali naquela própria existência. Foi necessário vir aquela doença para a pessoa dar o clique e despertar. Né? Então a pandemia, ela veio para isso. Os que estão indo, precisavam passar por isso. Os que estão ficando, estão fazendo uma reforma íntima. Agora, os que não estão aproveitando esse momento da pandemia, provavelmente vai vir um outro momento para fazer com que a pessoa aprenda a missão, aprenda a lição. O que a pandemia está querendo mostrar para a gente nesse momento? Eu às vezes me pergunto isso todos os dias. Será que eu estou desperto? O que será que a pandemia está mostrando para a gente? Porque se você for olhar para o lado materialista da questão, se for olhar assim para um lado sem fé, sem nada, você vai pensar assim, é um castigo para a humanidade. Agora o Espiritismo vem exatamente para mostrar o contrário. Não é um castigo para nós. Isso foi necessário para a nossa evolução. Foi necessário para a nossa regeneração do planeta, para nós nos refletirmos, fazermos a reforma íntima. É necessário. Então, quando às vezes você ficar desesperado, se Deus quiser, logo está passando essa questão da pandemia, a gente já está, né, vamos caminhar, já temos a vacina, e o pior já passou, e acredito que vai passar o mais rápido possível. Mas enquanto estamos na pandemia, vamos pensar que vai passar. Logo, Chico Xavier fala, passa, isso passa, tudo passa, isso vai passar. E quem tiver que fazer o desencarne, vai fazer o desencarne. Então vamos procurar ter mais pensamentos positivos, tentar entrar para dentro de nós mesmos, fazermos uma reforma íntima do que é necessário melhorar, igual a primeira palestra aqui do nosso irmão, perdoar, deixar o orgulho de lado. Né? Então, assim, não é fácil. Né? Na primeira palestra, não é fácil perdoar. Falar é muito fácil. Muito fácil. Né? A pessoa te dá um tapa na cara, você perdoar, me dá, igual Jesus fala, perdoar 70 vezes 7. É muito fácil, né? A gente falar para perdoar. Mas a gente tem que ir um dia de cada vez. Uma hora as pessoas vão nos ofender, vão nos machucar, que isso não vai nos atingir. Automaticamente você já está perdoando a pessoa. Você não vai pegar aquilo ali, guardar como mágoa. Então, o que antes te feria, não vai ferir mais. O que antes te machucava, às vezes a pessoa fala com você, às vezes a cor, não sei.
Não sei, tem pessoas que têm, às vezes, um patrão chato, uma patroa chata, não sei, trata, né, fala, todo dia, não. Chega uma hora, aí às vezes tem gente que até chora no canto, né, eu já vi pessoas que choram, chega chorando em casa, não sei o que é do meu patrão, não sei o que lá. Depois a pessoa fica assim, ela não guarda, ela automaticamente, ela vai perdoando o próximo e vai entendendo. Ele tem o problema dele. Deixa ele com o problema. Né? Então, não vamos pegar o estresse do outro, o mau humor do outro. Não estou falando só com o patrão, estou falando com qualquer pessoa que estiver ao seu redor. Falta de carinho, falta de cuidado. Deixa a pessoa, cada um na sua. Isso não vai nos atingir. A gente não tem que deixar isso nos atingir. Tentar passar por esses momentos assim que não vai te atingir. Então, se a pessoa continuar fazendo isso, é um problema dela. Ela está assumindo isso para ela. Né? Então, ter esse equilíbrio. Tentar filtrar e ter esse equilíbrio. Não é fácil. Mas é assim que nós vamos subir um degrau de cada dia. É não magoarmos com as coisas que vêm ao nosso redor, que nos machucam. Né? Como vimos, a gente em 2020 começou com essa pandemia, né? O que eu falei com vocês em 2020. Agora nós estamos em 2021. Nós tomamos todas as precauções? Espero que sim. Espero que continuemos tomando, né? Mas o que tem uma lição da Revista Espírita em 1867, em que Allan Kardec ele descreve o que ele fala sobre a pandemia que aconteceu, né? Principalmente em 1867, estava vivendo uma pandemia deixa eu ver aqui, na ilha de Maurício, que é a antiga ilha da França. Em outubro de 1868, assinada pelo espírito Célie Dufaltier, Allan Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Então, em 1868, na Revista Espírita, no momento de uma pandemia, lá na ilha de Maurício, lá em Paris, o Allan Kardec já dizia, não é que você tem que esperar ela com medo, você não tem que esperar a pandemia com medo, tremendo, né, como disse, e sim enfrentar os resultados, enfrentar aquilo ali, porque igual ele falou aqui, ó, são felizes essas consequências, porque isso vai trazer algo de bom, algo melhor para o nosso planeta. Igual eu disse aqui, para o materialista, a morte horrível e nada por consequência. Para o espiritualista e em particular para o espírita, que importa o que acontecer. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, fala encarar a passagem sem empalidecer. Então, o espírita ele tem exatamente isso que eu disse para vocês aqui no início. Se nós morrermos, ou alguém morrer aqui, seja eu, seja qualquer pessoa, nós temos que estar dispostos e estarmos bem e preparados para o outro plano, para o plano espiritual. É o que nós temos que pensar. Se tivermos que ir, iremos. Agora, se não, então a gente tem que aproveitar que a gente está aqui, né? E fazermos todos os dias coisas para nos tornarmos pessoas melhores. Igual eu estava dizendo aqui anteriormente, evitarmos ter mágoa,
Tirar o orgulho de lado, o ego, que é o nosso maior inimigo. O ego é o nosso maior inimigo. É nós mesmos. Não é o outro que é o nosso inimigo. Nós mesmos, nós somos inimigos, é o nosso ego. É nós tornarmos e pensarmos, o que eu estou fazendo de mal? Peraí, o que eu estou fazendo de mal? Através daquilo ali, você transformar, transmutar e tornar-se cada vez mais uma pessoa o quê? Melhor. Não é melhor que o outro. É melhor que a si mesmo. Todos os dias. Não é que você tem que, ai meu Deus, eu tenho que salvar o mundo. Não. Não é isso. Ter um bom coração. Então, transformar o seu coração. Vamos preparar-nos para tudo que forem a hora e a natureza do perigo. Compenetrai-nos dessa verdade. A morte não é senão uma palavra vã. E não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Então, a gente tem condição de passar por isso. Nós temos força para isso. Nós temos amparo espiritual para isso. Nós temos nossos mentores espirituais. Então, nós temos condições, sim, de passarmos por essa fase. Nós temos amparo para isso. Nós somos amparados todos os dias, na hora que a gente acorda, quando a gente dorme, a gente está sempre amparado. Então, nós não tem nada que a gente não possa suportar. Inclusive, a pior dor do mundo, a gente tem condição de suportar. Então, nós temos força, nós vamos passar por isso. Vamos continuar seguindo nossa trajetória. Quem não pegou Covid, quem não pegou, continuar seguindo as suas precauções, né, para que não pegamos e nem transmitimos para ninguém também, né, porque tem as pessoas que também elas têm o vírus, não têm sintomas e transmitem, né, é o que a gente sabe. Acho que todo mundo aqui já tá mais, pode dar aula aqui da pandemia, né, todo mundo sabe aqui falar o que é a pandemia. E falar da pandemia na visão espírita para mim está sendo muito importante, muito especial, porque eu nunca tinha parado assim muito para pensar, e cada dia que eu falo sobre isso, eu enxergo de uma forma diferente. Porque a pandemia, se a gente for falar assim, nossa, está regenerando o nosso planeta. Porque ao mesmo tempo que está indo muita gente desencarnar, tem muitas crianças encarnando também. A quantidade de pessoas que... Eu nunca vi tanta gente grávida, não sei se está ao meu redor, mas tem muita gente grávida, engravidando. Por quê? Dizem, né, dizem, não sei qual espírito que psicografou em si, mas a partir de agora só vão vir espíritos evoluídos mesmo para o nosso planeta. Não vai encarnar mais espíritos que precisam, assim, que não estão no momento dessa regeneração. Então, os espíritos que não alcançaram a evolução necessária para deixar o planeta melhor, regenerado, eles não vão encarnar aqui na Terra mais. Então, ao mesmo tempo que está indo muita gente, está vindo muita gente, e vai vir muito ainda. O número de mulheres que vão engravidar ainda vai ser muito grande. Então, se é necessário esse desencarne, está sendo necessário no nosso planeta. Então, é o que a gente pode, o que o Espiritismo fala é exatamente isso. Exatamente isso. Se for olhar, muitas pessoas pensam que é um castigo, mas não é, gente. Não é um castigo passar por isso. É necessário. É um mal necessário. As pessoas se tornarem o quê? Pessoas melhores. Evoluir. E os que não tiverem que ficar aqui no planeta e que precisam, às vezes, passar para o plano espiritual, seja para
aprender mais um pouquinho lá, porque aqui não está adiantando ficar aqui, porque não está aprendendo, não está evoluindo. Então, peraí, então vamos voltar lá para o plano espiritual, para você poder aprender mais um pouquinho, para você, na sua próxima reencarnação, você já está preparado para o planeta regenerado. Né? Então, se a gente for ver, se nós formos ver, o nosso planeta ainda tá muito no materialismo. Muito. E o materialismo é exatamente o contrário à lei de Jesus. Né? Então, as pessoas estão cada vez mais ambiciosas. Não que seja errado você ter uma casa boa, ou ter um carro legal, ou ter um dinheiro para viajar, ou para estudar. Não é isso. Mas tem pessoas que vivem em função disso. Né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda prejudicam o outro para alcançar, como Maquiavel fala, o fim justifica os meios. Né? Às vezes a pessoa ela utiliza um mal, né, para alcançar o objetivo dela. Então, a gente ainda estamos no planeta que existem maquiavélicos no planeta. Existem essas pessoas, materialistas ao extremos. Então, precisamos começar mais a lei da fraternidade. Ter mais amor. Trabalhar o amor. Porque a gente for ver, tem muita gente que sai da boca da gente e fala, não, o amor, né? Tipo, é uma palavra tão bonita. Mas a gente está vivenciando o amor? Nós estamos vivendo o amor? O amor é perdoar. É perdoar. O amor é fazer caridade? É também. É nos perdoarmos, é o amor próprio. Então, é muito fácil a gente amar o próximo, né? Muito próximo, principalmente os que estão próximos de nós. É o primeiro ensinamento dos 10 mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? É muito fácil a gente amar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos amigos. Mas e aqueles que magoaram a gente? É difícil perdoar. Mas se você perdoar, você está trabalhando o amor. Isso já é um ato de amor, você perdoar. Não vou falar de pai e mãe, mas seja a pessoa que te magoou mesmo. Uma pessoa, pense nessa pessoa. Mentaliza essa pessoa, emana amor para ela. É a melhor coisa que a gente faz. Porque às vezes você carrega essa mágoa a vida inteira. E atrapalha a sua vida. Você fica com desconfiança com todo mundo. Você acha que todo mundo é igual. Mas não, cada um tem todos nós nós estamos aqui para evoluir. Temos o lado bom, temos o lado mau. Tentarmos melhorar esse lado mau para evoluirmos. Mas vamos mentalizar para essas pessoas que nos magoaram, emitir amor para elas. E não magoar, se eu ver aquela pessoa, não é assim? Não é ter raiva. Ela vai cumprir a missão dela ali. Ela está assumindo um karma para ela ali. Um fardo. O que ela fez com o próximo. Né? Então, não adianta a gente carregar a mágoa. Só vai trazer o mal para nós mesmos. Podemos adoecer. Tem pessoas que adoecem porque guardam uma mágoa. Tem depressão. Então, gente, perdoar é amor. Vamos pensar o que podemos nos tornar pessoas melhores.
ciente das medidas urgentes a serem adotadas nessa época da pandemia, visando estancar essa proliferação do vírus, vale a pena refletir sobre alguns aspectos interessantes. É o que eu acabei de falar com vocês. Por que uns adoecem? Por que alguns pegam o vírus ou não? Por que uns morrem ou não? O Espiritismo explica: as doenças fazem parte das provas e expiações e das vicissitudes da vida terrena. Isso é uma prova que nós estamos passando. É uma expiação. É assim que o Espiritismo explica. Não é um castigo. Nos mundos mais adiantados, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. Nós estamos passando por uma fase de regeneração, mas existem planetas que são os mundos felizes. Eles não têm tanta materialização igual nós. E eles não passam por isso, eles não adoecem. O mal não prevalece lá. Então, para o planeta Terra chegar ao mundo feliz, vai demorar muito, não vai? Mas nós temos que começar. Um degrau de cada vez. Para a gente chegar ao mundo feliz, até do grau, eu não lembro qual que é o próximo. Depois do mundo feliz, qual que é, seu Luiz? Eu não lembro. Mas temos que fazer nossa parte. Né? Temos que ajudar, temos que ter mais noção, consciência de questões ambientais, amar mais os animais, ter mais consciência do lixo que a gente reproduz no planeta, para onde que esse lixo está indo. Só de você fazer isso, você já é um degrau. Preocupar, fazer a sua parte, porque a gente pensa assim: ah, mas para que eu vou fazer isso? Não é? O outro não está fazendo. Meu vizinho está jogando tudo ali no lote. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente ficar preocupando com o vizinho, a gente não vai evoluir. Vamos fazer a nossa parte, começar por nós. Mahatma Gandhi fala uma frase que eu sempre falo. Se você quer mudança no mundo, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ele fala exatamente isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer que o outro mude, comece por você mesmo. Seja uma referência. Igual estou dando um exemplo na minha casa. Eu sou a única espírita. Então, às vezes o pessoal diz: nossa, você é a única espírita? O pessoal assim, da minha casa, dentro da minha casa, tá? Eu sou a única espírita. Nossa, mas a Gabriela já vai de novo para a fraternidade? Então, eu não estou preocupando com o que eles pensam. Eu sei que está sendo bom para mim vir aqui. Eu sei que eu preciso de estar aqui. Mas é um exemplo. A pessoa vendo como eu estou, quem sabe um dia meu pai e minha mãe não vão estar sentados aqui. Entende? Então, a gente não tem que ver uma dificuldade para a gente não vir à casa espírita. Porque se a gente for ouvir e falar: nossa, não é assim que as pessoas falam? Espírita? Né? Então, eu não ligo para isso. Sinceramente, se meu pai, minha mãe ou o vizinho falar que eu sou espírita, eu não estou ligando. Porque eu sei como que a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela nos explica tudo. Inclusive essa questão da pandemia, que eu estou acabando de explicar para vocês aqui. Onde eu ia imaginar, se eu não fosse espírita, que a pandemia, ela veio para o nosso bem. O Espiritismo fala isso. Agora, se você for em outra, não sei qual religião, mas se for em uma outra, fala: é um castigo de Deus. Não é assim que eles falam? Então, gente, vamos fazer a nossa parte. Não vamos ligar para o que o outro está fazendo. Se o lote lá está... Vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar do nosso lote, do nosso jardim.
Lá nos mundos felizes, as condições de vida são muito diferentes da Terra. Também, nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra. Em resumo, o mal nesses mundos felizes não se faz presente, não havendo expiações, que é o que nós estamos passando aqui no planeta Terra. Em resumo, o mal nesses mundos felizes não faz... estou lendo de novo. Isso significa que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários. Então, se for ver, nosso planeta ainda é bebê, perto dos mundos felizes. A gente tem que ainda aprender, nós também ainda tem que aprender a andar, né? Depois tem que aprender a falar, depois vai para a escola. Então, nós ainda estamos muito bebezinhos ainda. Precisamos crescer. E é exatamente isso. Nos tornarmos pessoas melhores. Porque através de um, aí um outro vê, olha, vai. Vira, vocês já ouviram falar na corrente do bem? Tem até um filme do menininho que ensina a corrente do bem. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. É um filme muito bonito. Em que um vai ajudando. Um ajuda um e esse que foi ajudado tem que ajudar outro. Então, vira uma corrente. Então, a mensagem que passa é essa. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos virar uma corrente do bem. Nosso planeta, Terra, muitas pessoas, ela tem necessidade do mal para sentir o bem. Infelizmente, as pessoas precisam passar pelo mal para sentir o bem que ela teve. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Olha para você ver. Então tem pessoas que somente depois da doença que vai valorizar como ela era saudável antes. Por exemplo, uma pessoa quebra uma perna, né? Não estou falando, não sei, era ativa, corria, jogava futebol, não sei, fazia outros esportes. Aí, de repente, fica afastada. 6 meses. Fala, nossa, nunca dei valor para o futebol. Não é assim que as pessoas já ouviram falar? Ou então fala, nossa, como era bom. Então, às vezes, é preciso. Aí, quando a pessoa volta até mais amorosa com as pessoas, com seus colegas, com seus amigos do futebol. A doença ela vem exatamente para isso. Para a gente poder refletir. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Santo Agostinho ele fez uma observação em que fala sobre as afinidades e desafios enfrentados pelos espíritos nos mundos expiatórios, sendo atualmente a Terra ainda um desses mundos. As variedades são infinitas, mas tem como caráter comum servir um local de exílio a espíritos rebeldes na lei de Deus. Então, nós somos, se for pensarmos, o planeta Terra está aqui exatamente para acolher esses espíritos rebeldes, que ainda não evoluiu para um mundo feliz. Esses espíritos aí têm que lutar de uma só vez contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. Então, se formos ver, eu posso ser um espírito muito rebelde que estou aqui. Não tenho condição de ir para um mundo feliz. Não estou batendo de frente para não evoluir. Ainda estou ali, magoada com aquilo que aconteceu comigo 10 anos atrás. Rebeldia. A gente sabe que a gente tem que perdoar. É rebeldia. Não vou perdoar, né? É assim que a gente faz. Vamos perdoar, gente. Vamos tentar trabalhar o perdão, emanar coisas, orar para essas pessoas que nos magoaram. Né? Porque aqui ninguém é santo, todos nós somos errados, todos nós erramos, todos estamos aqui para evoluir.
Se alguém falar, o Jesus para mim é o único ser que teve aqui que mais evoluído. Os outros demais tá precisando ainda, tem que evoluir muito ainda para chegar no mundo feliz. É claro que uma pandemia assusta, ela preocupa, mas é necessário que se tenha esses conceitos espirituais em evidência antes de fazer qualquer observação. Pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através das leis também perfeitas e misericordiosas para que o progresso seja atingido em toda a criação. Por isso, não há casos. O pensamento materialista leva-nos às conclusões precipitadas, que incluem percepções errôneas referente a castigo, desarmonia, confusão, desleixo. Então, é exatamente o que eu expliquei para vocês. É o que o Espiritismo explica. O materialismo, ele dá essa expressão de que é um castigo, mas não é. É necessário passar por isso. A aprendizagem é lenta, mas é contínua. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Então, vamos melhorar nossas condições, vamos procurar tentar entender essa mensagem, né, que foi necessário para a gente passar aqui no planeta. Tentar entender a mensagem do Espiritismo, né, que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês amanhã, ou quando vocês forem dormir, vocês comecem a pensar: o que eu aprendi com essa pandemia? Eu me tornei uma pessoa mais preocupada, mais estressada, mas o que eu fiz? O que a pandemia me trouxe? Muitos vão pensar que foi só coisas negativas. Muitos vão pensar nisso. Mas quando vier essas ideias negativas, você para e pensa: foi necessário para a minha evolução. Foi necessário passar por isso. Quem não pegou, graças a Deus, não vai pegar, não pegou. Agora, quem pegou, graças a Deus que passou por isso. E os que desencarnaram, vamos orar por eles, porque eles foram muito importantes para a mensagem que a espiritualidade, que foi para nos passar aqui no planeta. Esse desencarne coletivo. Né? Então, vamos tentar combater essa ansiedade, esse desespero, esse desânimo, porque às vezes, na hora que a gente levanta, principalmente nesse momento de isolamento, você não tem nada para fazer, né? Que está tudo fechado, às vezes não pode encontrar com ninguém, dá um desânimo às vezes, né? Você fala: nossa, como é que eu vou fazer aqui, né? Preso, não posso fazer nada. Vamos elevar nossos pensamentos positivos, fazer uma oração, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Por mais que seja difícil, quando estamos nessas condições, não é fácil a gente fazer uma oração, não. Não é. Momento de desespero, não é fácil. Não é fácil. Mas vamos levar nossos pensamentos, pelo menos pense em Jesus. Pense em Jesus, que foi necessário passar por isso. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguimos, o Espiritismo ensina-nos a suportar com resignação os nossos passageiros males. É importante observar a mudança de estado dos espíritos em evolução, ora encarnados, ora desencarnados. Uns chegam e outros se vão todos os dias por motivos diversos. Alguns regressam ao mundo espiritual, em desencarnes coletivos, e como o caso das guerras, tragédias que nós estamos passando, pandemias e calamidades. Vou contar uma historinha para vocês. Antes da pandemia chegar, a espiritualidade ela já estava preparada para isso. Fizeram várias colônias
para receber esses encargos coletivos. Já, como eu disse para você, isso já estava previsto. Era para acontecer. Igual já vem acontecendo vários anos atrás. Então, o que acontece? A espiritualidade, quando acontece esses encargos coletivos, ela já está preparada para recebê-los. Eles já foram escolhidos para passar por esse momento. Então, isso já está, a espiritualidade já está preparada, já está recebendo esses irmãos. Então, ao mesmo tempo, igual eu falei com vocês, ao mesmo tempo que eles vão, existem também as colônias para trazer os espíritos para cá. No momento lá da fecundação do óvulo, existe uma equipe espiritual que prepara, na hora da fecundação, né? Na hora que vai fecundar o embrião. Então, a espiritualidade também dá esse amparo. Não é só no desencarne, inclusive no momento da fecundação. Existe um procedimento, existe uma equipe espiritual ali naquele momento da fecundação. Se a gente for parar para pensar, poxa vida, então quer dizer que na hora da fecundação tem uma equipe? Tem uma equipe que se prepara para fazer essa fecundação. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações que eu estou falando com vocês, e imigrações, que é o desencarne e desencarne, se operam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnação. Então, é necessário, principalmente para essas questões da regeneração do planeta. Precisa... Sabe quando você vai arrumar a casa? Tem que tirar tudo fora do lugar para depois colocar tudo no lugar? Mais ou menos assim que funciona. Peraí, vamos arrumar o planeta aqui que está precisando... Tem que desencarnar um pessoal aqui que tá bom assim não. É mais ou menos assim que funciona. Na destruição de grande número de corpos, nada mais há do que um rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de ambiente. Então, como sabemos, eles vão para outro plano espiritual. Então, essas renovações rápidas que acontecem com esses encarnos coletivos, elas expressam o quê? Progresso social. É um progresso. Vocês já ouviram a frase que toda crise é mudança? Gera uma mudança. Principalmente positiva. Principalmente positiva. Acho que eu vou ter que... Porque já está terminando o horário. Eu vou finalizar aqui para vocês. Tinha outras coisas para falar, mas não vou ter meu tempo aqui. Igual no Livro dos Espíritos, na questão 737, fala que a doença ela é necessária por causa os flagelos são necessários para a nossa evolução, tá? Então, o próprio Livro dos Espíritos falam isso. E para poder finalizar aqui o que eu passei para vocês, o pensamento ele é fundamental para conseguirmos combater esse vírus. Se você entrar numa frequência negativa, a chance do vírus te enxergar é muito maior. Então, se você levar seus pensamentos a Jesus, melhorar suas condutas ao próximo ali, você se torna mais forte em questão de pegar o vírus. Tem vários estudos que falam sobre isso. Você vibrar na positividade, você fazer o bem, não é simplesmente falar assim, pensar no bem, é fazer o bem, agir com o bem. Não é pensar positivo, não, é agir positivamente. Então, o pensamento é força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejarmos o bem, é imprescindível não somente falar no bem,
mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando percebemos em cada criatura humana verdadeiramente nosso irmão ou nossa irmã, estaremos imunizados contra as agressões viróticas. É o que eu acabei de falar. Que começam nos pensamentos em desarmonia. Cuidemos sim dos nossos corpos, usando máscara ao sair de casa, higienizando os objetos que tocamos. Enfim, seguindo com rigor as recomendações profissionais com saúde. Mas, acima de tudo, mantenhamos em paz e em harmonia com todos os seres da criação, a começar pelo nosso próximo, reflexo do que somos e do que lhe fazemos. E não nos esquecemos jamais de que Deus, como nosso Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem. Seus filhos imortais que vivem e evoluem entre dois mundos, o físico e o espiritual. Lembramos sempre, não esquecermos jamais de orar e pedir as forças do alto para continuarmos nossa jornada. Gente, muito obrigada por ter me ouvido. Espero que vocês retornem aos seus lares mais tranquilos. E quando pensar na pandemia, lembre-se do ensinamento do Espiritismo. É necessário para a nossa evolução e para a regeneração do planeta. Tá bem? Fiquem em paz.